Uma das reclamações mais frequentes sobre o TCC, o TFG de arquitetura, é o fato do aluno ter que desenvolver uma monografia, escrever uma tese, um livro, e não só fazer o projeto de arquitetura. E é disso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu vou te explicar qual a importância da monografia e como que você deve lidar com ela para que ela te ajude no projeto, para que ela seja a base para você fazer a sua proposta arquitetônica. Vem comigo. Meu nome é Thaisa Porfírio, eu sou arquiteta, criadora aqui do Arquinuvem. Nós somos um portal especializado em ajudar os estudantes no TCC, no TFG. E se deparar com esse desafio de escrever um livro é realmente assustador. Primeiro porque a gente não é tão acostumado a escrever. E principalmente escrever de forma acadêmica, né? De forma técnica, usando as normas da ABNT, fazendo pesquisa e tudo mais. E outra grande dificuldade é porque a gente passou 4 anos do curso de arquitetura só fazendo projeto. Tinha ali alguma matéria mais teórica, mas a maioria dos cursos nunca instigou o aluno ou nunca exigiu que o aluno escrevesse um texto acadêmico, trabalhasse nesse formato, né, de escrita acadêmica. E aí é onde mora a maior dificuldade. O aluno nunca viu isso. No ensino médio, no cursinho, o tipo de escrita era diferente também, estudava-se para escrever redações, né, nos vestibulares, e isso gera uma grande dificuldade, uma grande angústia. E muitos alunos ficam com raiva, né, de ter que escrever a monografia. E aí nesse vídeo eu vou trazer para você uma explicação para você entender o porquê existe a monografia, o porquê que ela é útil e como que fazer ela de uma forma específica vai ajudar, vai, na verdade, facilitar todo o seu processo de proposta projetual, de criar o seu projeto do zero. Um dos maiores erros do estudante de arquitetura no último ano é separar em 2 trabalhos diferentes, monografia no TCC1 e projeto no TCC2. As faculdades também colaboram para esse erro, porque o fato da faculdade dividir em TCC1 e TCC2 já faz com que o aluno enxergue o trabalho de forma fragmentada. E ele não é fragmentado, ele é contínuo. Por mais que você encerre um semestre, seja aprovado no TCC1 e vai para o TCC2, ele é um único trabalho. Então, quando o aluno odeia, né, o fato de ter que escrever uma monografia, primeiro é que ele acha que ele vai ter que escrever com as palavras dele, ele vai ter que abrir um Word em branco e começar a digitar coisas da cabeça dele. E isso é muito difícil. Para você escrever 80 páginas do nada, né, das suas ideias, dependendo se você não é especialista em nenhum tema, é quase impossível. Então, o aluno já fica desesperado pensando, tenho que escrever a monografia, eu não sei escrever, o que eu vou colocar lá? Esse é o primeiro grande erro. Além de enxergar o trabalho fragmentado, é você achar que você vai escrever o TFG com as suas palavras, e não vai. A monografia, ela é uma pesquisa acadêmica. Tem um item dentro dela que chama revisão bibliográfica ou referencial teórico, que é ali o miolo da monografia, que é a alma, né, que é onde você vai colocar ali a parte mais densa de conteúdo, que é realmente escrever. Então, nesse referencial teórico ou revisão bibliográfica, o que está dizendo ali? Que você vai buscar referências, ou seja, pessoas, autores, textos, conteúdo, dados sobre aquele tema. Então, você vai fazer uma pesquisa bibliográfica. Artigos, documentos, teses, livros e tudo mais, é você ler esse conteúdo, extrair o que é importante para o seu tema e construir um texto com base nessas extrações. Então, você vai ler ali 5 artigos, 5 monografias, 4 livros, 5 links de matérias específicas, e todas essas informações você vai extrair, reescrever com as suas palavras, e aí você vai costurar esse texto para que ele tenha sentido. E como que funciona isso? Você vai extrair autores relevantes, então, que vão falar o quê? Vão contar a história do seu tema. Então, a revisão bibliográfica vai ter lá o quê? Contexto histórico, social, evolução desse tema, problemas desse tema, público-alvo, vai contar a história desse tema. Então, você nunca vai escrever a monografia com as suas palavras. A monografia, você vai pegar o quê? Gente importante e relevante que estudou sobre o assunto,
que falou, né, que tem aquele dado comprovado, e você vai trazer para o teu texto. Por isso que a grande maioria da revisão bibliográfica tem o quê? As referências entre parênteses, ou, por exemplo, Souza, 2003, falou isso, isso, isso. Então, o seu texto, a sua escrita da monografia, ela é o quê? Ela é uma história de vários autores conversando entre si. Então, o Souza falou isso, isso, isso sobre Escola Montessori. O Silva falou isso, isso, isso sobre a Escola Montessori. O Castro falou isso, isso, isso sobre a origem da Escola Montessori. Então, entende que você está contando uma história seguindo o que esses autores relevantes falaram. Então, você não vai tirar esse texto imaginário ali da tua cabeça. Você vai extrair isso de uma pesquisa, como eu falei, de várias fontes, né? Livros, artigos, teses, e você vai reescrever isso com as suas palavras. Então, quando acontece o quê? Acusar plágio na monografia significa o quê? Que você não reescreveu com as suas palavras ou que você não pôs a referência. Você copiou o parágrafo pronto e simplesmente não citou de quem é aquele parágrafo, entendeu? Por isso que na hora da pesquisa é muito importante que você salve tudo que você está colocando lá, para você não perder as referências e depois correr o risco de ser acusado plágio. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo para você entender por que a monografia em arquitetura e urbanismo é muito importante e como que ela vai te ajudar a fazer o projeto. Pensa comigo, você escolheu um tema, escola montessoriana ou Montessori, e aí você fez o quê? Você estudou esse tema. A monografia ela vai se tornar um grande relatório, um grande material de consulta para você extrair ideias, para você mapear problemas, para que assim você consiga fazer uma proposta arquitetônica daquele tema. Um exemplo mais prático, no meu TFG, que foi habitação com ênfase em arquitetura bioclimática, eu fiz toda a pesquisa de arquitetura bioclimática e de habitação, né, porque eu tinha um tema e subtema, e aí eu mapeei que a habitação de interesse social tinha muitos problemas de conforto ambiental, que eu iria resolver com a arquitetura bioclimática. Então, o que eu pesquisei? Quais eram os problemas da habitação. Então, teve lá contexto histórico-social, evolução, problemas. Então, eu tinha o quê? Uma lista de problemas comuns da habitação social em relação a conforto ambiental. E aí, com a arquitetura bioclimática, que eu também pesquisei, né? História e tudo mais, você não precisa fazer isso, ter tema e subtema, pode ter só o tema. Aqui no meu caso, eu já embuti o subtema para que ele viesse como solução. Então, quando eu fiz a pesquisa, a minha monografia deu por volta de 140 páginas com um projeto. Vamos pôr ali que metade dela era a revisão bibliográfica, a pesquisa em si, né? Porque depois vem as outras etapas de projeto. Mas, enfim, eu tinha o quê? Depois que eu concluí minha monografia, eu tinha todo um roteiro de história, de teoria, de dados, tinha tudo mapeado em relação a quais os problemas que meu tema possui, para que eu pudesse, a partir desses problemas, propor soluções com a minha arquitetura. Um bom projeto de TFG, ele funciona como? Com uma monografia bem estruturada, que mapeia os problemas do tema, que mostra a problemática, né? Então, quando você mostra a problemática, você está fazendo o quê? Falando, olha, esse tema precisa ser estudado, precisa ser discutido, porque existem esses problemas, esse público-alvo, meu objetivo é esse e minha justificativa é essa. Então, isso tem o quê? Relevância social. São todas palavrinhas que você vai se deparar no decorrer ali do TFG. A tua monografia, ela vai ser um material de base, de consulta, para que você possa projetar. Então, a sua monografia vai te dar uma lista de diretrizes para que você venha, começando a projetar, criando soluções arquitetônicas para resolver ou minimizar os problemas do tema. Então, o TFG1, a etapa de pesquisa e escrita, vão mostrar depois quais são as intenções projetuais, o que o projeto arquitetônico precisa para ele ser bem resolvido. Então, a monografia vai servir como um guia prático para você criar o projeto. Então, a partir de agora que você sabe disso, você vai olhar a tua monografia como uma aliada. Você vai pesquisar, você vai construir ela entendendo para que ela serve, para que ela
embase o seu projeto. Ela vai ser um documento que vai ter estudos de caso, entrevistas, áreas de intervenção e toda a revisão bibliográfica, para que quando você terminar a monografia, você seja capaz de fazer uma proposta arquitetônica eficiente, que funcione, que seja coerente com o seu tema. Então, entender que a monografia ela é uma etapa amarrada a projeto, sequência, né, de projeto, vai fazer tudo ficar mais fácil. Então, se a tua faculdade divide em TCC1 e TCC2, tenta, por mais que você vai entregar 2 trabalhos separados, enxerga que esses trabalhos são a sequência um do outro. E o TCC1 é para dar base, para alimentar de informações, de conteúdo, todo o TCC2. E é isso, agora você não encara mais a monografia como um monstro, como um empecilho ali que vai só te atrapalhar. E se você quer a nossa ajuda no seu TFG, no seu TCC, se você está começando o trabalho ou já está, né, no TCC2, por exemplo, dá uma olhada no link que eu vou deixar na descrição, que é o nosso guia do TFG mais as ferramentas. Então você vai ter ali um e-book com o passo a passo de todas as etapas de como fazer o TFG, mais ferramentas práticas para você aplicar. Tem a ferramenta de cronograma no Trello, tudo mapeado, tem a ferramenta de criatividade no Pinterest, tem as bases prontas em Word ABNT, já configurado para você só escrever em cima, com margem, com fonte, tudo organizado. Tem bases também de AutoCAD e tem a pasta de revisão bibliográfica, de artigos de todos os temas de TFG. E se o seu tema, por acaso, não tiver lá, a gente faz a pesquisa e coloca os artigos lá para você. Que esse material é tudo que você precisa para fazer o teu TFG do zero até a banca final. E é isso, lembrando que todo dia tem conteúdo lá no Instagram e qualquer dúvida, qualquer pergunta, é só mandar pra gente também, que nós estamos aqui para te ajudar. Bons estudos e foco no TCC. Até!